Olá, naves e navos! Eu sou Otávio Uga, este é o Super 8 e hoje... Demorou 13 anos para sair a sequência do filme detentor da maior bilheteria do mundo, mas finalmente saiu. Tá aí para quem quiser ver. Ao que parece, pelo zum que eu tô sentindo, tá havendo um consenso sobre méritos e deméritos do filme. Mas eu espero nesses próximos minutos conseguir acrescentar algo ao nosso bate-papo. Então, se você estiver interessado no que eu tenho a dizer, apenas mente sim, bora! Avatar é o que a gente responde quando tá debochado e sem paciência? O caminho da água é uma ponte? E a caminha da água é um leito? Tudo isso e muito mais agora. Muitos anos se passaram desde a batalha contra os humanos vista no primeiro filme. Agora Jake Sully vive de boas como um Na'vi com sua nova família em Pandora. Mas essa paz acaba quando uma ameaça volta para terminar o que havia começado, fazendo com que Jake, Neytiri e os filhos tenham que se esconder numa comunidade marítima para fugir do confronto. O que não significa que seus algozes vão desistir tão facilmente assim. E eu tô achando que eu vou ter que fugir também porque liberaram um negócio novo aqui no YouTube chamado inscrição, mas tem muita gente aí que assiste e não parece estar querendo clicar nesse negocinho não. Então se você gosta do Super 8, costuma estar sempre por aqui, seja mais bem-vindo, se sente, se aconchegue, aperte o botãozinho, seja um inscrito. E também se quiser clicar aí no like, comentar, eu também agradeço. Avatar de 2009 tem uma trama fechada, mas ao mesmo tempo, graças à meticulosa construção de universo fantástico próprio, também deixou muitas portas abertas para continuações. Some-se a isso o sucesso absoluto nas bilhetérias e premiações, uma sequência seria mais do que esperada. Agora, conhecendo a pressa de Hollywoodsons para extrair até a última gotinha de cada fonte criativa, a gente só não podia imaginar que essa continuação fosse demorar tanto tempo. Acontece que essa franquia não tá largada nas mãos de executivos que só querem saber da verdinha. Não, esse é um projeto que vem do âmago, da paixão de um cineasta que não tem mais a necessidade de se provar. Pois é, James Cameron podia muito bem parar em Avatar e mesmo assim ele já estaria marcado na história do cinema pelos méritos artísticos, técnicos, prêmios e números que conquistou ao longo da carreira e com Avatar também. Óbvio que a ambição de um artista não necessariamente acaba mesmo após consecutivos sucessos. E igualmente óbvio era que, depois de construir um mundo com tantos elementos próprios, incluindo até uma língua própria, o cara tinha em mente sim continuar. E prometeu isso já tem tempo. Só que ele não queria fazer isso de qualquer jeito, apressado pelo hype do sucesso do primeiro filme e muito menos pelos estúdios querendo lucrar. Realmente apaixonado pela sua criação e também pelos oceanos, ele tinha uma visão para uma continuação que uniria essas suas duas paixões, mas ele não queria entrar numa produção até que tivesse a seu dispor os devidos recursos para conceber imagens subaquáticas do jeitinho que a mentezinha dele imaginou. Porém, com a tecnologia da época, não teria como. E sem a interferência dele, ainda hoje não teria como também. Por isso ele decidiu ir atrás e junto com uma galera de Technologics, ajudou a desenvolver câmeras, sistemas de captação e técnicas que possibilitassem o melhor resultado visual possível. E aí tá Avatar, o caminho da água, para mostrar como todo esse esforço e anos de espera realmente valeram a pena, pois o que esse filme é capaz de proporcionar é um espetáculo inédito de imersão. James Cameron propõe uma viagem ainda mais intensa e profunda em Pandora, apresentando novos cenários com novos elementos, nova fauna, nova flora, uma nova cultura de um novo povo com características próprias. E tudo isso é captado através de um olhar apaixonadíssimo da câmera que praticamente faz uma ode a esse universo. Não só através de planos propriamente de contemplação, que passeiam no ar ou na água, mas é que a composição de cada plano é muito bem pensada para que não tenha um frame que não pareça uma pintura. E de fato é uma fotografia revolucionária. Porém, eu só preciso esclarecer uma coisinha, é que muita gente acaba achando que a função da fotografia no cinema é dar origem a imagens bonitas. Não é, tá? A função da fotografia é ajudar a contar a história a partir do olhar da câmera. Enquadramentos, movimentos de câmera, iluminação, lentes, tudo isso é pensado e ajustado para ajudar a causar no espectador aquilo que a narrativa está pretendendo. E se as imagens precisarem ser feias para atingir esse objetivo da narrativa, ainda assim pode ser uma excelente fotografia. Um exemplo emblemático disso é a fotografia de Cidade de Deus. É granulada, é feia, às vezes é trêmula demais, mas ela é perfeita para o que o filme pedia. Agora, quando o intuito de uma obra é encantar os nossos olhos, os nossos sentidos, aí realmente é mais do que a obrigação da fotografia ser
linda. E é indiscutível, Avatar 2 atinge esse objetivo com louvor. Não tem como não se deslumbrar com o que se vê aqui. E não apenas pelo trabalho de câmera, mas também pelos excepcionantes efeitos visuais que, mesmo estando por todos os lugares, não permitem que a gente sinta a presença deles e fique pensando neles. E veja bem o desafio que foi isso. É uma criação de um universo totalmente diferente do nosso, com os bichos estranhos, pedras que flutuam e protagonizado por seres azuis de 3 metros. No entanto, nada parece fora do lugar, estranho ou dispar daquilo que a gente entende como real. O digital e o prático em Avatar 2 se misturam de uma forma indissociável em textura, perspectiva, iluminação, dimensão, inclusive quando as cenas contam com a presença de humanos junto às criações digitais. E sobretudo nas espetaculantes sequências subaquáticas que, de fato, proporcionaram uma viagem submarina como nunca se viu antes na história do cinema. Desse jeito, a comunhão de tantos triunfos técnicos é certeira para possibilitar que a gente se torne ainda mais íntimo de Pandora e de seu povo, o que é primordial para que a gente se alie à causa deles contra os humanos. Afinal de contas, isso vai na contramão da identificação natural que a gente tende a desenvolver com personagens, já que a gente está torcendo ali contra a nossa própria espécie. E esses acertos são super eficazes na intensidade e na profundidade da nossa imersão. Só que tem um porém que eu preciso fazer. Imersivo não é o mesmo que sensorial. Onde é que eu quero chegar? Vamos lá. No meu entendimento, sensorial se basta nas sensações, como o nome já diz. E esse não é o caso de Avatar 2, pelo fato de ele ainda precisar classicamente de uma trama bem definida para nos conduzir por seus pontos de emoção e através deles. Então, ainda que seja simples, a trama é muito importante para Avatar 2, assim como a narrativa. Porém, quanto a esses dois aspectos, é possível encontrar alguns pontos que podem prejudicar a tal imersão. Claro, algumas pessoas não vão se importar, o espetáculo vai pesar mais e esses pontos que eu vou mencionar aqui não vão fazer tanta diferença e tá tudo bem. Porém, por mais que a minha experiência tenha sido maravilhosa, certas fragilidades do projeto cortaram um pouco do meu barato e fragilizaram a minha imersão. Não tanto assim, mas fragilizaram. Mas a que exatamente eu me refiro? Vamos lá. Eu não tenho problema com trama simples, tanto que eu sou um eterno defensor de Gravidade, Mad Max, e pra mim Avatar, o Caminho da Água tem o enredo suficiente que precisava ter pra fazer o seu espetáculo vingar. Ah, mas sugere a possibilidade de uma problemática global e grandiosa e se fecha novamente num pequeno núcleo e deixa a grandiosidade pra depois? Por mim, tudo bem também. Eu acho que o filme conta com personagens e arcos interessantes o suficiente pra poder ir por esse caminho, mais íntimo, no caso. Além de que pode-se dar o luxo de desenvolver outras problemáticas maiores futuramente nas sequências e, pensando no conjunto geral da série de filmes, faz bem em já plantar pistas desde já. O que são as minhas maiores questões, na verdade, estão mais relacionadas à coesão, repetição de ideias, progressão e lógica interna. Indo mais direto ao ponto, tudo bem a trama ir pelo caminho que vai. E acredito que até consegue incorporar muito bem os temas de ambientalismo com caças predatórias e tal. Porém, a motivação específica que move a história e os trajetos específicos que ela percorre me distraíram enquanto eu vi o filme. Por exemplo, a franquia Avatar precisa ser tão dependente desse mesmo vilão a ponto de desresolver o que já tinha resolvido para poder ter o que contar e a ponto de não conseguir virar a página? E vou além, essa rixa tem substância suficiente para merecer um filme concentrado nessa vingança particular? E eu digo particular porque só assim para fazer sentido na minha cabeça. Afinal, me parece meio despropositada a necessidade dos cabeças humanos da invasão em perseguir o Jake a todo custo. É que os povos nativos não demonstraram qualquer indício de que pretendiam retaliar e os próprios Sullys decidiram se exilar, demonstrando que também não estavam para encrenca. Então eu senti que acabou sendo uma motivação meio frouxa pra trama poder acontecer. Por outro lado, se não fosse isso, o filme seria apenas sobre férias numa ilha paradisíaca. E aí eu volto a dizer, é maravilhoso esse passeio e a construção audiovisual é feita para receber a gente de braços abertos nessa nova região de Pandora. Mas aqui entra outra questão. Precisava o filme ser tão repetitivo para ser receptivo? É que o que acontece muito aqui é uma longa sequência de contemplação que diz o que tem a dizer, incorporando bem os aprendizados dos adolescentes sobre o mundo das águas, aí se encerra bem e em seguida vem outro momento para proporcionar e dizer praticamente as mesmas coisas de novo. E depois mais um momento e fica essa sensação do filme estar consumindo a duração de um jeito totalmente episódico. É como
se ele tivesse esquecido que é um filme e tivesse se transformado momentaneamente num resort. Vem aqui, pra dar uma descansada, pra ver paisagens bonitas, e é isso. Não que os aprendizados, as rixinhas, os conflitos no arco dos Sullys no novo lar não sejam bem-vindos, mas me parece que os causos poderiam ser melhor conectados pra uma coisa puxar outra e seguir uma linha, né? Seguir uma coisa construindo, e não ficar simplesmente tão aberto. Tanto é assim que o roteiro demonstra uma certa dificuldade de integrar todos os personagens com destaque e dar a devida importância e desenvolvimento que eles pediam. E muitas das vezes uns ficam em stand-by, guardados lá, fazendo nada, só pra daqui a pouco, não, daqui a pouco eles vão ser ativados, aí beleza, mas sabe? E essa sensação de desconexão, vamos chamar assim, fica ainda mais forte quando a montagem precisa intercalar esse arco com o arco dos caçadores. Não são raros os momentos em que a troca é feita de uma maneira esquisita, sei lá, é abrupta, sem nexo, sem relação. Acaba que essas idas e vindas estranhas às vezes me provocam uma desorientação do tipo: pera, que momento é esse aí? É continuação direta de onde parou ou passou algum tempo da cena anterior? Um exemplo claro que eu lembro é quando o coronel tenta domar um Banshee. Ele monta no bicho e mergulha a ribanceira abaixo. Aí corta, a narrativa passa um tempo considerável acompanhando lá os Sullys, e quando volta pros militares, o pessoal tá lá olhando pro precipício e decidem caminhar como se estivessem se lamentando. Mas aí eu custei pra entender o que eles estão se lamentando, gente. É porque é muito alto esse precipício, eles vão ter que contornar, é isso? Aí do nada aparece o coronel voando, comemorando que conseguiu domar o Banshee. E só então eu... estão continuando aquele momento lá, entendi. E aí veja só, se todo esse momento segue sem interrupção, a dúvida se o coronel morreu ou não faz sentido e a gente entende porque os soldados estão olhando ali pra baixo se lamentando. Mas quando esse momento é interrompido, além de dar um tempo pra gente deduzir que o perigo já foi resolvido, pois é óbvio que o coronel não vai morrer no meio do filme de uma forma tão broxante, quando volta, a gente ainda fica perdido. O que tá acontecendo? Entende o meu ponto? Esse momento é fracionado de uma forma muito... não ajudou. E isso pode até não acontecer o tempo todo, mas acontece bastante. É como se a montagem tivesse dificuldade de encontrar bons momentos para trocar entre os arcos. Aliás, não é como se fosse isso, não. É isso. Porque ou a montagem fraciona os causos episódicos dos adolescentes para dar uma falsa sensação de dinamismo, ou deixa eles se concluírem e aumenta ainda mais aquela sensação de que o filme tá andando em círculos, sem progredir, até que o fatídico encontro finalmente possa acontecer de uma vez por todas. E curiosamente, até mesmo quando o encontro acontece, o roteiro não consegue evitar de cair numa certa repetição também. Eu senti que faltou um pouco mais de criatividade para desenvolver melhor a cadeia de causa e consequência e fazer ela avançar para situações novas e não ficar presa em repetitivas circunstâncias. Tem um momento em que o próprio roteiro notou e fez até uma piadinha sobre isso. Me fez rir alto, mas nem por isso consegue mascarar o probleminha da repetição que continua lá, né? Diante de tudo isso, eu só não lamentei mais esses pontos negativos que eu destaquei porque, apesar deles, a minha estadia em Pandora foi maravilhosa e esse prazer acabou se sobressaindo. Repito, na minha experiência. Para este que vos fala, cada minuto ali com aqueles personagens era um deslumbre. Eu notei o problema nas ligações, mas olhando para sequências isoladas, é uma maravilha após a outra. Incluindo as sequências de ação, porque elas são perfeitamente compreensíveis, de um jeito que parecem ter sido pensadas plano a plano também, de um jeito que não tem um take que pareça fora do lugar ou usado meramente para tapar buraco. Deve ter, mas fizeram de um jeito que não causa esse sentimento. Os conflitos são devidamente grandiosos, dentro da escala proposta, claro, e suas etapas fluem com muita naturalidade, sem falar que a montagem micro, diferente da macro, que é a que eu questionei ser problemáticazinha, acaba sendo extremamente mais eficaz ao intercalar as perspectivas dos vários personagens. E faz isso de modo a sempre deixar o espectador bem orientado de onde está quem e quem está fazendo o quê. E sabe aquela sensação de combate esquemático que eu mencionei na crítica de Pantera Negra 2? Passei longe de sentir algo semelhante em Avatar 2. O terceiro ato foi habilíssimo em me conduzir por uma intensa montanha-russa e minha emoção e minha empolgação foram até o teto e fluíram lisinhas. Eu só queria que as emendas e transições entre as brilhantes sequências fossem lisinhas desse jeito e não me dessem tanto solavanco. E claro, que o roteiro fosse mais bem resolvidinho nos caminhos que decidiu trilhar. Então, os aspectos visuais e sonoros, técnicos e artísticos são maravilhosos para oferecer ao público uma experiência inigualável, mas eles podem não ser suficientes para assegurar a imersão profunda
com estabilidade. É que se existem muitos pontinhos de distração, isso pode acabar comprometendo parte do esforço que o apuro estético foi capaz de criar. Inclusive comigo isso aconteceu. Felizmente eu posso comemorar que pelo menos não comprometeu tanto assim e de uma forma ou de outra eu consegui me deslumbrar de uma forma estupenda. E essa é a minha reação enquanto eu assisti ao filme. E aí, concorda comigo ou discorda de mim? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Lutsat, não voloxien, oeluila narisi, nilhan irayo, vai hayalout, kilvalme.